Vereador, deixa eu falar só dessa questão do barulho institucional. Boa parte dos investidores, eles dizem que hoje tem um ambiente de insegurança jurídica para investimento. O senhor atrai investimento, o senhor está interessado em fazer isso e vai criar as condições do ponto de vista do executivo, inclusive em parceria com o legislativo. Mas boa parte das decisões chega no Supremo Tribunal Federal. A gente viu, por exemplo, me lembro da história do Ferrogrão, que a obra não foi adiante, numa decisão liminar que foi concedida, se não me engano, pelo ministro Alexandre de Moraes, e depois a discussão não foi à plenária ainda. Eu tenho, por exemplo, uma decisão recente agora da coisa julgada, que os ministros do Supremo, por maioria... O próprio ministro Fux está alertando contra essa decisão. Aliás, uma divergência forte, né, institucional dentro do Supremo. Acabar a coisa julgada. E aí eu tenho muita gente disposta a investir, só que não se sabe qual é a regra do jogo. E não é que não se sabe a regra do jogo. Sabe-se a regra agora, sabe que vai mudar e pode mudar depois da obra pronta, o que é surreal. Como é que o senhor lida com isso? O que o senhor diz para o investidor que, claro, pode até ver no estado de São Paulo uma oportunidade de investimento, ver no governador alguém interessado, só que tem uma decisão do Supremo que pode colocar tudo por terra. Só para acrescentar um dado à sua pergunta, a indústria da habitação na cidade de São Paulo está com 150 bilhões de reais prontos para fazer investimentos no mercado imobiliário e estão parados por causa de 10 liminares concedidas que não são decididas nunca. Então essa insegurança jurídica que o Piotr está colocando, ela existe, ela atrapalha e tira a previsibilidade do investimento. Qual é a sua relação com os ministros do Supremo, governador? Olha, eu tenho uma relação muito boa. Sempre que eu precisei recorrer ao Supremo, fui muito bem atendido, encontrei o espaço para ser ouvido. Vou continuar procedendo da mesma forma. Eu vejo muita razoabilidade dos ministros ao argumento. Eles são muito sensíveis ao argumento. Eu vou dar um exemplo. No ano passado, sem que tivesse no nosso radar, sai um primeiro voto numa ação direta de inconstitucionalidade que discutia o artigo 27 da Lei 8987, que é a Lei de Concessões, que é a lei que trata da transferência de controle acionário dentro de uma concessão. E a decisão que tinha sido prolatada era muito ruim para nós, porque ela dizia que aquilo não era possível, que deveria ser feita uma nova licitação e modulava o efeito, abria um prazo de 2 anos para que novas licitações fossem feitas. A gente disse, meu Deus do céu, eu faço transferência de controle acionário quase toda semana. Sim. Existem grandes operações que vão ser prejudicadas com isso. A da linha 6 do metrô, por exemplo, e com uma operação de financiamento de grande porte, pronta para sair, um project finance. Bom, isso foi levado ao conhecimento dos ministros do Supremo. Então, primeira coisa, eles interromperam o julgamento, ouviram os argumentos. O próprio ministro relator mudou de posição. Então, observe que mudar de posição é um gesto de tremenda humildade. Quem quer acertar. Sim. Né? Exatamente, é uma postura de quem quer acertar, de quem entendeu, de quem estava disposto, aberto a ouvir o argumento. E, no final das contas, a decisão final foi uma decisão favorável pela manutenção da constitucionalidade do artigo 27, e isso abre uma possibilidade de investimento grande. Isso acontece muito no setor portuário, isso aconteceu no mercado de concessão de rodovia, isso aconteceu nas ferrovias, isso acontece toda hora. Isso aconteceu no metrô de São Paulo. Então, o que eu vejo é um Supremo muito disposto a ouvir. A gente tem tido, frequentemente vou ao Supremo Tribunal Federal, levo demandas, procuro levar argumentos, construir bem esses argumentos. Observe que o Supremo aprovou e declarou constitucional a Lei 13.448, que tratava do investimento cruzado, ou seja, da utilização de uma outorga, de uma concessão ferroviária em obra ferroviária em outra malha, que é uma ousadia. E essa ousadia permitiu as obras da FIOL, permitiu a construção da ferrovia de integração do Centro-Oeste, vai permitir a construção do ramal Cariacica-Anchieta. O Supremo anuiu com isso, o Supremo deu seu aval. Então eu entendo que cabe a nós trazer os argumentos para convencer o judiciário, que o judiciário obviamente vai fazer esse papel de botar na balança, né, e pesar argumentos pró, contra, e como juiz decidir. Mas o que eu vejo é que nos últimos anos a gente conseguiu trazer investimentos. O compromisso com solvência é fundamental para a gente trazer investimento. A reforma trabalhista que foi aprovada lá atrás é fundamental para trazer investimento. A reforma da Previdência foi fundamental para trazer investimento. A lei da liberdade econômica foi fundamental para trazer investimento. Se o Congresso aprovar
A mudança na lei de debêntures vai ser uma enxurrada de investimento, que você vai permitir a emissão de debêntures em moeda estrangeira, segundo a regra do país de origem, sem withholding tax no retorno do capital. Então tem muita coisa interessante que a gente pode fazer que vai trazer investimento.